suave e branca como algodão, saltitar pelos verdes montes era sua diversão. Mas a Pompom às vezes era desobediente. Preocupado o bom pastor a ela então falou: ei Pompom, olha o perigo, não vá pra longe, fique comigo. É melhor me obedecer, sou seu pastor, sei o que fazer. Um dia lindo de sol, Pompom foi passear por aí e nem ligou quando seu pastor chamou para ele seguir. Estava tão distraída que nem ao menos notou que estava vindo uma tempestade e esqueceu do que o pastor falou. Ei Pompom, olha o perigo, não vá pra longe, fique comigo. É melhor me obedecer, te quero muito e sei o que fazer. Já de volta em casa, o pastor suas ovelhas contou. Faltava uma em seu curral, sentiu a falta da Pompom. Saiu a procurá-la no meio de um temporal. Preocupado o pastor orou para que nada acontecesse de mal. Ei Pompom, cadê você? Me responde, não consigo te ver. Te quero muito, não fuja assim. Ei Pompom, volte pra mim. Na beira de um despenhadeiro, Pompom caiu, rolou e rolou, caiu no meio de um espinheiro. E tão sozinha chorou e chorou. De ser teimosa ela se arrependeu. Ficou com medo do que aconteceu. Depois de tê-la encontrado, em seus braços o pastor a levou. Ele havia se arriscado para salvá-la de tamanho horror. E a partir desse dia, Pompom obediente ficou. Ela não mais desobedecia, sempre alerta o que o pastor falou. Ei Pompom, olha o perigo, não vá pra longe, fique comigo. É melhor me obedecer, sou teu pastor, sei o que fazer. Ei Pompom, olha o perigo, não vá pra longe, fique comigo. É melhor me obedecer, te quero muito, sou teu pastor, quero muito, eu sei o que fazer. Sei o que fazer. Lucas capítulo 15, o verso 1 e o verso 2, diz assim, ó: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Pare aí e olhe para cá. Antes da leitura das 3 histórias, vocês percebem que Jesus ele se comunicava com todas as pessoas, certo? Jesus não era preconceituoso. Aliás, Cristo nunca foi. Ele foi mal interpretado por muitas pessoas, mas ele se misturava com as pessoas. Ele não tinha predileção, porque ele veio para salvar, afinal de contas, todas as pessoas,
todos os pecadores, porque desde que o pecado entrou no planeta Terra, ali com Adão e Eva, todos somos pecadores, então ninguém é melhor do que ninguém. Sendo assim, todo mundo é pior do que todo mundo. Então não tem esse negócio só porque você tem dinheiro mais do que eu, você é melhor do que eu. Só porque você é preto, você é inferior a mim. Só porque você é branco, você é melhor do que eu. Só porque você é de outra nação, é americano, é francês, é angolano, é brasileiro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Graças a Deus por isso. Se sintam em paz. Você que é católico, budista, espírita, judeu, não importa seu credo, não importa a sua religião, você é amado por um Deus que ama todos os desiguais de forma igual. Sinta-se confortável com isso. Você está na casa certa. Você está na casa do seu papai. Aliás, mesmo que você não acredite que ele é seu pai, ele vai continuar sendo seu pai. Mesmo que você não acredite que ele é seu salvador, ele morreu para salvar você. E ponto final. Ele nos ama de forma igual, incondicional. O amor de Deus é incondicional. Ele é tão maior, muito maior do que o oceano, muito maior do que as alturas, muito largo, muito profundo. Esse amor é difícil de a gente entender. É o amor de Deus poderoso, que Ele veio ao mundo para salvar a você e a mim. Por isso, o amor de Deus, Ele é esbanjador. Sobre isso eu vou falar hoje. Ele esbanjou amor. Ele derramou amor sobre o pecador. Ele derramou amor sobre você. Quando Cristo veio, Ele sentiu que os pecadores eram mais vulneráveis e suscetíveis à sua presença. Então, por isso que daqui, às vezes ali na Bíblia, no Evangelho e tal, você encontra Jesus comendo com pecadores. Olha, alguém que comia muito era Jesus. Onde Jesus estava tinha comida. Vai ter almoço hoje? Eu já estou com fome. Não, né? Tá bom. Então todo mundo para a casa de Edileia. Ela, bichinha, não está nem aqui. Foi arrebatada já. Então vê bem. Ou na casa do Wagner, que é vizinho aqui. É mais perto, ninguém sai daqui. Brincadeiras à parte. Jesus então se identificava com os pários da sociedade, com os pecadores, considerados publicanos pecadores. E por que é que Jesus contou essas 3 parábolas, essas 3 histórias? Olha o background, o pano de fundo para estas histórias, para dar uma lição aos fariseus e escribas. Por que para dar uma lição aos fariseus e escribas? Porque em todos os tempos existem escribas e fariseus, e também pecadores e publicanos. Ué, os escribas e fariseus não são pecadores? Também são, só que eles não se consideravam pecadores. Eles eram aquele tipo de povo que dizia assim, ó, eu preciso me arrepender antes de conhecer a Jesus. Ou seja, eles não acreditavam que primeiro a gente tem que ir a Jesus e pedir perdão pelos pecados. Os fariseus não, os fariseus eram metidos, eles eram considerados a religião da época, a religião, né? Era o povo de Deus da época, mas eles eram assim, boçais, e eles eram pessoas que acreditavam não precisar da graça de Deus, porque eles praticavam a lei de Deus, eles guardavam os mandamentos de Deus. A Torá era o livro deles, era a regra deles. Portanto, os 5 primeiros livros de Moisés, para eles eram tudo, e eles praticavam a letra, e além da letra, eles inventaram muitas normas e regras insuportáveis. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou gritando. Estão me ouvindo aí? Então, se eu gritar é porque eu não estou ouvindo minha voz. Estão me ouvindo?
Claro que eu estou gritando, quem é que não vai ouvir? Então é o seguinte: pecadores e publicanos são iguais a escribas e fariseus. Será que existem ainda publicanos em nossa época? Pecadores é o que mais tem. Escribas também. E fariseus também. Fariseus são aqueles que pensavam que por guardarem os mandamentos de Deus, teriam a vida eterna. Eu já expliquei durante a semana, mas para quem não veio, vou dar uma colher de chá, tá? Olha só. Eles acreditavam, e tem alguns que acreditam hoje também, porque ainda existem fariseus em nosso meio. Tem alguns que acreditam que para ser salvo é preciso obedecer à lei de Deus. Isso não está na Bíblia, não. Eu não posso ser salvo pensando dessa forma. Agora, quando Cristo disse lá em João capítulo 15, 14, verso 14, capítulo 15, Jesus disse assim, ó, se vocês me amam, vocês guardarão os meus. Então, a causa da salvação não é a guarda dos mandamentos. A causa da salvação é o amor a Deus. Se você ama a Deus, inevitavelmente você vai obedecer aos seus mandamentos. É possível obedecer os mandamentos sem amar a Deus? É. Os fariseus faziam isso. É possível ser certinha, sem amar a Deus? É possível. Esses são os fariseus legalistas. O que é legalismo? Legalismo é todo aquele que pensa que por guardar a lei será salvo. Legalismo é todo aquele que diz que para ser salvo precisa guardar a lei. Aí tem outro perigo também. Isso aí é um extremo. E o outro extremo é o antinomismo. O que é antinomismo? É todo aquele que diz assim, eu não preciso guardar lei nenhuma, porque eu sou salvo assim como eu sou. É o contrário. Antinomismo, é contra a lei, é o outro extremo. Eu não preciso guardar a lei, portanto a graça de Jesus é o suficiente. Eu sei que a graça de Jesus é o suficiente, mas a graça de Jesus nos salva para sermos obedientes. Então a salvação primeiro vem para depois o resultado. A causa da salvação, né? A causa da salvação é amar a Jesus. Jesus é a causa. O resultado são as obras. Lembram de Martinho Lutero, que rachou a Igreja Católica no século XVI? Martinho Lutero disse assim, ó, Deus não precisa das nossas boas obras, mas o nosso irmão, o nosso próximo, sim. Por isso que eu admiro os espíritas. Os espíritas, em seu bojo doutrinário, eles falam muito bem sobre a caridade, é verdade ou não é? Assim é a Igreja Católica também. E dão muita ênfase no amor, na caridade. Estão certos em dar ênfase no amor e na caridade. Por quê? Porque é isso que importa. Se você amar, meu irmão, você está salvo. Com todas as letras, repito, se você ama a Deus, você obedecerá aos seus mandamentos. É possível obedecer sem amar, mas é impossível amar sem obedecer. A causa da salvação não é a guarda da lei. A causa da salvação é Jesus no coração e o resultado é obedecer à lei de Deus. Tendo posto isto, Jesus deu uma lição para aqueles fariseus e publicanos, contando as histórias dos achados e perdidos. E a primeira, no verso 3 do capítulo 15, Jesus propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Olha aí, olha para mim, olha a primeira parábola. Um pastor tinha quantas ovelhas? 100. Só que uma pulou fora. Ué, já saiu a cerca? Pulou fora da cerca. Ó, foi-se, se perdeu. Então, ele, o pastor,
Ele viu que 99 estavam salvas e foi em busca de qual? Da que se perdeu. O que representa o pastor? O Senhor Jesus Cristo. O que representa essa ovelha que se transviou, que se desviou, que se perdeu nas montanhas e nos desertos? O que significa essa ovelha perdida? E os fariseus olhando, porque os fariseus, interessante, Jesus estava dentro de uma casa, nesse momento literalmente, com os publicanos e pecadores, duas classes de pessoas. Enquanto que os fariseus e escribas estavam fora da casa, só ouvindo para criticar. Como é que ele pode, um homem santo, estar no meio de pecadores e publicanos? Aí Jesus olha primeiro aí, ó. A ovelha que se desgarrou representa os pecadores, inclusive publicanos, pecadores e escribas e fariseus. Sabe o que acontece? Essa ovelha desgarrada não apenas representa uma ovelha isolada. Essa ovelha representa o planeta Terra, todas as pessoas que se desviaram do aprisco. Deus, ele criou outros planetas, sim ou não? O livro de Jó é uma prova disso. Deus, ele tem mundos não caídos. Aliás, o planeta Terra foi o último planeta a ser criado por Deus. Ele criou outros planetas que colocou seres sem pecado lá. Ah, pastor, então o senhor acredita no ET, naqueles bichões lá verdes, cabeçudos, horríveis? Não, isso é Hollywood. Eu não acredito nessas coisas. Eu acredito na Bíblia. E a Bíblia ensina para nós que Deus criou mundos não caídos. Lá no livro de Jó, sabe, você entende que o inimigo de Deus se rebelou, foi um anjo perfeito, mas se rebelou e ele veio aqui para a terra, e o pecado entrou no planeta Terra, e aí a maldade, a morte, e a paga do pecado, o salário do pecado é a morte, é o sofrimento, etc. A gente crê nisso porque a gente é cristão, e o cristão lê a Bíblia, e a Bíblia é o livro de cabeceira do cristianismo, correto? Eu estou indo para a parte final, viu? Fiquem tranquilos, eu vou acelerar. Então, Deus, ele deixou Jesus, as 99 símbolos de outros mundos não caídos, e veio em busca do mundo caído, que é a ovelha aqui na parábola. Esse planeta é representado pela ovelha perdida de Lucas capítulo 15. Aí o que é que Deus fez? Ele mesmo veio em pessoa, filho dele em pessoa, Deus Filho, Jesus Cristo. Ele veio para resgatar a ovelha do mundo, da perdição, da tristeza, da morte certa. E ele veio e resgatou. Só que tem um detalhe: a ovelha é um animal tão dócil, tão inocente, que você vai concordar comigo. Por ser tão inocente, ela se perdeu, mas ela não podia e não sabia o caminho de volta. A ovelha não sabe o caminho de volta. A ovelha não é tipo o cachorro, o cão, né? O cão, se dependendo da distância, ele pode voltar para casa. Já a ovelha não, a ovelha tem dificuldade para voltar, ela tem facilidade para se perder e dificuldade para voltar. Eu não sei porque Deus comparou vocês a ovelhas. Eu sou uma ovelha também, e sou pastor. Aí Deus está na figura de Cristo aqui como bom pastor e vai em busca da ovelha extraviada. A ovelha sabia que estava perdida, sim ou não? Claro. Mas ela não sabia? Porque então essa ovelha aí é um tipo de muitos membros de igreja que se desviam da fé, mas não sabem voltar. Precisa do auxílio do pastor para poder voltar para poder voltar para o redil. Só que ela não pode voltar sozinha. O pastor é que tem que ir em busca desse tipo de membro, desse tipo de ovelha. Segunda parábola.
verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Olha para mim. Já agora, outra figura que Jesus conta para mostrar para os fariseus, para também escribas e publicanos e pecadores, que todos eles são pecadores e precisam desesperadamente da ajuda e da salvação de Cristo. Aí ele conta a parábola da dracma perdida. Uma mulher, ela está numa casa, e geralmente os pobres no Oriente Médio têm suas casas, e as casas não têm janela. Geralmente o pobre, nessa época, tinha casa, e a casa não tinha janela. Era uma escuridão, e raramente eles varriam o piso, raramente. Então imagine aí, ela tem quantas dracmas? Ela perde uma se extravia, uma desaparece, no meio da escuridão, sem janela, tudo escuro. Por isso que a Bíblia diz, ela pegou o lampião, o lampieiro, sei lá, uma lanterna, e começou a procurar, porque isso era valioso para ela. Isso fazia parte do dote da mulher na época, nos tempos do Velho Testamento, nos tempos de Cristo. Então esse dote precisava ser preservado, e ela tinha 10, não podia perder nada, mas perdeu uma. Então ela pegou e conseguiu encontrar com muito sofrimento a dracma de valor que havia perdido. Vale lembrar que a dracma é o que hoje é conhecido como euro, o euro europeu, a dracma, ok? Então não era muito valiosa porque era uma só, mas em 10 ficaria melhor. Só que aí, mesmo assim, a gente não gosta de perder nada, né? Quantos já perderam dinheiro aqui? É triste ou não é perder dinheiro? E numa época dessa, hein? Numa época dessa, perder dinheiro tá difícil, né, gente? Então ela perdeu uma coisa valiosa, mas ela procurou, suou, sangrou, varreu, iluminou e conseguiu achar a sua dracma. Convidou as amigas para a festa, porque encontrara a dracma perdida. Pergunto, diferentemente da ovelha, a dracma, ela não é um ser vivo. A dracma é uma moeda de prata. Ela não tem cognitivo, ela não compreende nada, mas ela foi perdida. Ela sabia que estava perdida? Ela sabia voltar para o caminho da mulher, a dona? Então ela precisava de quem? De alguém para achá-la. A dracma representa também alguns tipos de membros da igreja que se perdem, mas pensam que não estão perdidos. Não tem cognitivo. É aquele negócio que o pecado cega, né? Lembra do que eu preguei ontem? O pecado deixa a gente tonto, né? A gente pensa que a verdade é mentira e a mentira é verdade. Cauteriza a mente. O pecado deixa a gente doido, doida. É isso mesmo. Inverte. O bem é o mal e o mal é o bem. Inverte os valores. Foi o que aconteceu. A dracma precisava que a mulher a encontrasse. Alguns membros da igreja estão em pecado, mas pensam que estão corretos. É preciso a mulher ir em busca urgente. Essa mulher é símbolo de Cristo também. O pastor é símbolo de Cristo também. Membros queridos de Jesus, quando o pastor chegar para você e disser assim, eu preciso conversar com você, não fique tremendo de medo não. O pastor, ele é enviado por Deus para mostrar o caminho de volta. Ele quer o melhor para você, mas o pastor também é ser humano, A mesma coisa eu digo para você, se você sentir que o seu pastor está errado em um ponto, não chama atenção em público não chama o pastor, não faz vergonha não chama o pastor e diz que o pastor está errado em público não, faz assim chama o pastor à parte, cumpra o que o próprio Cristo disse em Mateus, vai ao pastor particularmente e diz para ele, você está errado, e bate no pastor, sabe, bate, porque se eu souber, Júnior, que você cometeu alguma falha, eu serei conivente com você se eu não for até você, Júnior, é Júnior mesmo, né? É você mesmo que eu estou falando, Júnior, não é Júnior não? Ih, não era Júnior não? Mudou o nome? Na classe de jovem não era Júnior?
Ah, tá. Então, é o óculos. Como é teu nome? Olha só. Manuel, por isso que eu disse Júnior. Manuel, eu não vou procurar outro não, eu vou procurar você porque eu quero o seu bem. Isso é confrontação, isso é deixar de ser politicamente correto, porque essa é a posição que um pastor verdadeiro deve tomar. Eu tenho 1001 defeitos, mas esse eu não tenho. Eu vou até você, eu sou o seu pastor e eu quero o seu bem. Eu tenho que chamar o pecado pelo nome, mas não é em público, é em particular. Você já viu Jesus fazer vergonha às pessoas em público? Nunca. Os fariseus sim, Jesus não. Mas porque Jesus sabia que veio para o que era seu, para salvar os seus filhos, e toda a humanidade pecadora está sendo representada por esta dracma perdida também. Só que diferentemente da ovelha, a dracma não tem cognitivo, a dracma não sabia que estava perdida, muitos não sabem que estão perdidos e precisam, assim como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, precisam que alguém mostre para ele, mostre para ela que ele está perdido, ela está perdida. Vamos para a última parábola? O versículo 11, continuou. Por que a Bíblia começa assim, nessa parábola terceira? Continuou. Por que continuou? Porque Jesus estava ilustrando essas 3 histórias para mostrar que todos somos pecadores e desesperadamente precisamos de Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu. Quem gosta de português sabe. Lhes é um pronome oblíquo. Lhes é um pronome oblíquo. Interessante. Um homem, pai, tinha quantos filhos? O pastor tinha quantas ovelhas? Uma se extraviou. A mulher tinha quantas dracmas? Perdeu? O homem tinha quantos filhos? Aí o mais moço chegou para o pai e disse assim: Pai, eu quero a herança na minha mão. Mas meu filho, isso é para o futuro. Eu quero o futuro agora. Pai, eu quero o dinheiro que me corresponde. E argumentou. Vocês sabiam que nos tempos do Antigo Testamento e nos tempos bíblicos do Novo Testamento, quando alguém receberia a herança, seria por conta da morte dos seus progenitores, ok? Em outras palavras, o filho mais moço disse o quê? Pai, eu quero que o senhor morra, porque eu quero agora. Olha que desrespeito ao pai. E o mais velho, como é que ficou? O santinho, o irmão mais velho, ficou como? Não diz até, não, ele não aparece aqui, ele aparece no final. Só aparece aqui porque o pai tem 2 filhos, mas no final ele aparece como santinho. Só que o pronome oblíquo diz bem claro para a gente que de tanto o menino pedir, aí o pai disse assim, ó, tudo bem. Só que ele coloca no plural, né, o pronome aí, ó. E lhes concedeu. Ou seja, o mais velho também recebeu a herança. E não ficou, né, não falou nada. Também foi conivente com o pensamento do filho: eu quero que meu pai morra. É interessante que quando o filho volta, já estou adiantando, quando o filho volta da promiscuidade, de ter perdido tudo, da devassidão, quando ele volta, ele vai para a casa do pai, ele está dentro da casa, e o filho mais velho está onde? Fora. Fariseu. Dentro, publicano. Que interessante as mensagens que Deus nos mostra através da sua iluminação. Mas tudo bem, o filho pegou o dinheiro, o mais velho, o mais novo, e pegou o dinheiro. A Bíblia diz que ele gastou o dinheiro todo, gastou com coisa errada, aquilo que não era pão, gastou com a devassidão, gastou com vícios, gastou com tudo que não presta. Mas esse menino era cristão. A Bíblia conta que ele era um judeu, mas aí a gente coloca como cristão aqui no nosso contexto. Ele gastou tudo, e olha, antes de gastar tudo, ele gastou com os amigos, com as amigas, com a vida, com as noitadas. Só que aí,
Os amigos desapareceram no momento que ele mais precisava. Ele não tinha mais um centavo para gastar com os amigos. E sabe o que aconteceu? Os amigos, cascaram fora, meteram o pé. Isso me faz lembrar aquela música de Luiz Cláudio. Como é bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. E dinheiro se tem para fazer o que bem se entender. Vai, canta. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os... E doenças lhe afligem, a fama já não mais. Para aí, tá bom. Escuta só. Nós aprendemos que existem dois tipos de amigos com essa história do filho pródigo. Aprendemos que dois tipos de amigos. Na prosperidade, a gente observa a quantidade. Na adversidade, a qualidade. Quando tem dinheiro, tem muitos. Quando não tem, tem poucos, mas tem de qualidade. Ele estava lá, com fome agora, e não tinha ninguém para ajudar. Ele se lembrou do pai e fez uma oração. Quantos, meu Deus, trabalhadores de meu pai, tem bonança, tem fartura, e eu aqui, comendo bolota, comendo alfarroba de porco. E olha que judeu não podia nem tocar em porco. O único emprego que ele teve foi sem receber salário. O que ele achasse lá para comer, no chiqueiro dos porcos, ele poderia comer. Olha que situação humilhante. Aí ele caiu em si. A Bíblia diz, e caindo, é porque ele estava no chão mesmo. E caindo, ele se levantou e disse, vou ter com meu pai, voltarei, vou voltar. O filho pródigo sabia que estava perdido? Como a ovelha, sabia que estava perdido. A ovelha sabia que estava perdido, só que não sabia o caminho de volta. O filho pródigo sabia que estava perdido, mas ele podia voltar? Sabia o caminho de volta? Existem pródigos, filhos de Deus também, ovelhas de Deus, que sabem que estão perdidos, quebram a cara nesse mundão velho aí, e eles precisam voltar, porque o pai não vai à procura não. Eles que precisam voltar com as suas próprias pernas. Olha os tipos de pecadores que há nessas três parábolas. Sabem que estão perdidos, mas não sabem voltar, ovelha. Não sabem que estão perdidos, mas estão perdidos, dracma. Sabem que estão perdidos e sabem o caminho de volta e precisam voltar, tipo o filho pródigo. Meu querido, eu estou falando para alguém que foi para lá e está perdido, mas não sabe o caminho de volta. É preciso um ancião, uma anciã, os líderes da igreja, o pastor, em busca como uma ovelha perdida. Estou falando para alguém que pensa que está certo, mas faz tudo errado. Os filhos é uma desordem, não cuidam da sua própria família. Os filhos fazem coisas erradas e são coniventes com os filhos, são bonachões. Tomem conta da sua família, porque a sua família é a sua primeira igreja. A sua família é mais importante do que a igreja de Deus. Na pirâmide de relevância está Deus em primeiro lugar, em segundo, a família, e em terceiro, a igreja. Cuide da sua casa, cuide da sua família, porque um dia Deus vai te perguntar, onde estão os teus filhos, os meus filhos, que eu te dei para cuidar? Onde? Qual é a cara que você vai ter? Cuide dos seus filhos. Há perdidos que não sabem voltar, há perdidos que nem sabem que estão perdidos, e há perdidos que sabem que estão perdidos e sabem voltar. Essas são as lições que a gente aprende com as três parábolas que Jesus contou, dos achados e perdidos. Enfim, está na hora de ir para casa. Mas eu quero dizer para vocês que aquele filho pródigo, ele voltou. E ao longe, não tinha chegado ainda na casa do pai. O pai, diz a Bíblia, o avistou de longe. Irmãos, o amor tem bons olhos.
tem boa visão, tem boa vista. O amor de Deus é fantástico. E ninguém foi tão longe que não possa voltar para os braços do Pai. Deus está aqui representado pelo pai, pela mulher e pelo pastor. Deus está querendo chamar você para sair desta vida medíocre que você tem. Deus está querendo salvar a sua alma, e esta é a oportunidade que Ele te dá hoje para você voltar para os braços dEle. Não se perca mais, seja filho e filha, altruísta de Deus. Quando Ele voltou, ao longe o pai foi, e já foi tirando o seu manto. A Bíblia diz que ele foi tirando o seu manto, e olhou para o filho já foi falando: Pai, eu pequei contra o céu, e pequei contra Deus, contra o Senhor, Pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas por favor, Pai, me aceite como um dos teus jornaleiros, como um dos teus servos, como um dos teus empregados, Pai. Eu quero ser teu empregado, Pai. O pai olhou para ele: nunca! E pegou o manto que estava sobre si e envolveu o manto de salvação, manto de justiça eterna. E levou o filho para dentro de casa e disse aos seus empregados: tragam-me um anel e coloquem esse anel no dedo do meu filho. Uma circunferência, uma aliança que jamais deveria ter fim. Ele coloca para dizer para o filho: nunca mais quebre essa aliança entre mim e você. Tragam-me também sandálias para que possa calçar o meu filho. Lembre-se de Salmo 119, verso 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é o norte que nós temos. Não é assim diz o pastor, é assim diz o Senhor aqui, e é aqui que tem a nossa bússola, para a gente não se perder em meio ao caminho. Coloque sandálias para que ele não se perca, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Esse meu filho estava morto e reviveu. Eu falo para alguém que está morto: é possível ressuscitar. E falo para uma ovelha perdida, que precisa urgente do pastor celestial, que está perdida e precisa ser encontrada. Eu falo para você, meu irmão, que está me assistindo nas mídias sociais, que andou tão longe e até considerou impossível voltar para os braços do Pai. Você sabe o caminho. Volte, porque há mais amor no coração do Pai do que pecado no coração do Filho. Enquanto você ouve essa palavra cantada, se entregue nesse momento a Jesus, porque se você está perdido, hoje você foi encontrado. E se você está morto, hoje você reviveu. Porque Jesus é o pastor, é a mulher da parábola e é o pai do pródigo. Ele esbanjou o amor. Ele é o pai pródigo. Ele esbanjou tudo que tinha, deixou tudo que tinha e veio aqui para sofrer no meu e no seu lugar. Ouça, veja o VT e se emocione, se entregando a Jesus de todo o seu coração. Onde eu vim parar? Eu tinha tudo. Agora você come fruta? Muito bom. Olha esse bolo. Maravilhoso, maravilhoso. Até os funcionários do meu pai comem bem e eu aqui morrendo de fome. Como eu fui burro. Parte de tudo isso aqui é meu, sabia? Você não tem maturidade suficiente para Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei esta luz que um dia recebi.
percebi o Senhor de mim teve compaixão. Foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo do amor que me resgatou e lhe rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, o passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Você é meu filho. Achei que você estava morto. Você está vivo. Você está vivo e para mim é isso que importa. Eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Eu quero relatórios prontos. Quantos essa manhã querem dizer: Senhor, eu sei que eu estou perdido, mas eu não sei o caminho de volta. Ou talvez: Senhor, eu não sei que estou perdido e não sei o caminho de volta. Ou quem sabe: Senhor, eu sei que eu estou perdido e eu sei o caminho de volta. Todos nós somos as ovelhas, a ovelha, a dracma e o filho perdido. E precisamos do Pai para nos resgatar. Levante sua mão, fique em pé e ore comigo.
Todos nós estamos aqui na qualidade de ovelha, de dracma e de pródigo. E precisamos, Senhor, do pastor, do pai, que representa a mulher também da parábola, para nos salvar. Independente do que acreditamos, Senhor, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. O Senhor é o nosso pastor e o Senhor nunca nos faltará. Estamos aqui entregando nossa vida, nosso coração. Resgata-nos, ó Pai, porque estávamos perdidos. Ressuscita-nos, ó Pai, porque estávamos mortos. Perdoe os nossos pecados, a despeito de sermos o que somos, pecadores, publicanos, escribas e fariseus. Dá-nos a tua graça, que a tua bênção nos acompanhe. Alimenta-nos, ó pastor, resgata-nos, ó Senhor, e nos traz de volta, Pai, para o redil verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém.